Presidente, só algumas observações bem objetivas. Eu tenho muito medo dessa reforma eleitoral entrar na contramão do sentimento manifestado nas ruas de todo o país. E eu explico por quê. Nós estamos brigando pelo voto aberto no Congresso Nacional. O voto aberto tem alguns perigos, tem o perigo da pressão do Executivo, a pressão da mídia, mas é uma opção pela coragem, pela abertura e pela transparência. E eu já manifestei o meu voto pela supressão do voto secreto no Senado da República, como, aliás, nós já tínhamos feito na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, quando eu era governador. Mas estamos insistindo no segredo do nome do doador de campanha. Não tem sentido. Eu quero saber quem é que financia a campanha do candidato em que eu vou votar. E este sentimento é o sentimento de todo eleitor do país. É um absurdo a preservação, sob qualquer pretexto, do sigilo do nome dos doadores durante o período eleitoral. É evidente que o ideal seria acabarmos de uma vez por todas com o financiamento privado de campanha, por parte das empresas. E nós poderíamos ir para o financiamento das pessoas físicas com um determinado limite. Se isso não é possível agora, se não podemos ter uma opinião consolidada para acabar com o financiamento privado, mesmo de pessoas físicas, pelo menos que não agridamos a opinião pública do Brasil, escondendo durante o período eleitoral os doadores de campanha. Outra preocupação minha, que é uma preocupação quanto ao direito de expressão da cidadania, é a proibição de placas confessando a preferência por um determinado candidato. O senador Jucá me diz que isto vai ser corrigido. Vai ser corrigido no texto e que se permitirá colocar uma placa até 40 centímetros em cada casa. Parece que se resolve isso assim. Não acredito. A intensidade da opinião tem que ser medida pela intensidade da manifestação. Por que não posso pôr na minha casa a minha preferência por um determinado candidato, por uma placa pintada pelas minhas mãos que tenha 1 metro ou 2 metros no meu muro, no meu quintal? É um cerceamento absolutamente inaceitável de manifestação da cidadania. São milhões de casas, de famílias que não poderão se manifestar porque tem que se resumir a uma placa de 40 centímetros. Então, a opinião do cidadão brasileiro fica circunscrita a uma placa de 40 centímetros. É mau isso. O outro aspecto está sendo enfrentado pelo senador Cunha Lima. É a proibição das enquetes. Não tem sentido a proibição das enquetes. As enquetes não têm veso científico, mas elas quebram um pouco a vigarice pseudocientífica das pesquisas de opinião. Nós temos visto que os grandes institutos fraudam pesquisas, mexem na base de dados, dirigem a pesquisa para determinados segmentos da população, e as últimas eleições demonstraram isso à exaustão. Registram, conforme determinadas regras, que na verdade não são reais, fazem o registro nos tribunais eleitorais e manipulam, de um ponto de vista macro, a opinião do Brasil. Então, a liberdade absoluta das enquetes, dos rádios, das televisões e mesmo no programa eleitoral tem que ser garantida. Nós não podemos aceitar de forma alguma que os institutos de opinião financiados pelo grande capital tenham o monopólio da empulhação da opinião pública em véspera da eleição. E que uma pequena rádio do interior ou um jornal não possa fazer uma enquete perguntando no universo dos seus leitores ou dos seus ouvintes a opinião em determinado momento. A liberalização disso é absolutamente urgente. E eu tenho um outro projeto sobre o qual eu gostaria de falar nesse momento. Um projeto que, presidente, por meu espanto e satisfação, praticamente tem a unanimidade do Senado da República,
que é a adoção pelo Senado da República do sistema de distribuição de projetos para parecer, semelhante ao dos tribunais de justiça, através da computação eletrônica. Uma computação aleatória, todos os senhores parlamentares, todos os senhores senadores e senadoras passam a ser prováveis relatores de processo e nós acabamos com 3 ou 4 senadores, por mais ilustres que possam se imaginar ou realmente ser, ter um monopólio na distribuição de projetos e de opinião no Congresso Nacional. Então, esse projeto contou com a assinatura praticamente de todos os senadores presentes nessa reunião, menos um só que se recusou a assinar. Mas ele é o grande relator do Congresso Nacional, dado as suas excepcionais condições intelectuais. E eu quero democratizar esse espaço desta forma e acho que nós devíamos dar uma velocidade rápida à aprovação dessa resolução que democratiza e estabelece a igualdade dos senadores. Mas, presidente, vamos com cuidado com essa reforma eleitoral. Pequena reforma, pouco significante, mas que pode significar uma batida de frente com a opinião pública do país.